Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte. Hoje eu vou dar aula para o sexto ano. A gente vai falar um pouco sobre a música, sobre a arquitetura, a arte no modo geral da época da Grécia e do Império Romano. Mas vamos falar, vocês podem pegar o livro de vocês aí e abrir na página 26, tá? Falando um pouco da música grega, que normalmente eram trocadas com liras, né? E os poetas e a música eram denominadas aedos, tá? A música grega, ela vai começar a fazer parte, que a música, que vocês devem saber, ela faz parte da matemática. Quem aprende música ou está aprendendo, vocês podem ver que tem tempo. Tudo isso a gente vai ter, não esse ano, mas ano que vem, quando eu falar um pouquinho de música. Música nada mais é do que tempo, é uma matemática. E isso vai ser descoberto pelo grego Pitágoras, tá? Que vai começar a dar tempo à música. Mas basicamente a música grega, ela contava mais sobre os deuses, tá? Contava mais sobre os deuses. Diferente da música, por exemplo, romana, que vai se inspirar até na música grega, mas eles vão mais exaltar os feitos heróicos dos seus soldados, das suas conquistas. Então, e diferente também, eles usavam instrumentos de percussão e usavam trombetas, instrumentos de sopro, tá? Para fazer essa parte musical. Então, os gregos, não sei se vocês sabem, a palavra música é de origem grega, que significa arte das musas, tá? Então, na Grécia Antiga, para a gente não esquecer, era tocado normalmente com lira, tá? E normalmente exaltava aos deuses. Já o Império Romano, que vai se inspirar um pouco na música grega, só que o deles vão ser inspirados nos atos heróicos, né, dos seus imperadores, de soldados, e assim vai, tá? E normalmente eles usavam instrumentos também de percussão, usavam lira, instrumentos de percussão, e também usavam alguns instrumentos de sopro, na qual representaria a música, tá? Mas nunca esquecendo que muitas coisas que vai acontecer no Império Romano sempre vai ser inspirado na Grécia Antiga, tá? Vamos lá, o teatro, por exemplo, o teatro da Roma Antiga tinha muitas sátiras. Sátiras normalmente são composições de comédia fazendo sátira sobre algum acontecimento político, que é até feita até hoje as sátiras. E também tem a pantomia, tá? Por meio da mímica, tá? Que eles vão passar também. Então a pantomia e a sátira são a base mais ou menos do teatro grego. Claro, não esquecendo aí que a comédia romana, ela também foi inspirada em cima do teatro grego, mas as tragédias também eram contadas. Tanto é que tinha uma palavra que vai ser criada pelos romanos chamado tragicomédia, certo? Ao mesmo tempo que tem a tragédia e no meio daquilo se torna uma coisa cômica, tá? E como eu falei para vocês, o que é uma tragédia, que ela é bem diferente de uma tragédia que a gente fala. Quando você fala em tragédia, hoje, você pensa numa coisa bem ruim. Naquela época, a tragédia normalmente era mais no sentido romântico da coisa, tá? De repente era um feito feito por algum soldado e ele tendo que se tornar herói, certo? E às vezes, no meio, né, desse teatro todo, tinha comédia. Então, vai acontecer isso aí, a tragicomédia, que vai ser criado pelos romanos, tá? Um dos grandes
dramaturgo romano vai ser Tito Mácio Plauto, tá? Ele que vai escrever muito das comédias e das tragicomédias, sim, conhecido na Roma antiga. Para vocês terem uma ideia, os teatros romanos eram muito grandes. Já teve peças de teatro na Roma antiga que normalmente tinha alguns anfiteatros que davam até 40 mil pessoas, tá? Como também no caso do Coliseu. O Coliseu era um dos maiores anfiteatros do mundo, que na hora deles contarem uma história, às vezes tinham luta de gladiadores e eles faziam uma encenação, muitas vezes, de algum fato histórico que aconteceu para ser lembrado e para os que estavam lá, o público no Coliseu, não esquecerem. Tá? Tanto é que tem um filme, não sei, tem digo para vocês, O Gladiador, filme antigo. O Gladiador, por exemplo, é um filme que conta sobre... tem uma parte que mostra lá uma pessoa narrando a história sobre os feitos romanos e nisso fazendo uma luta contra os gladiadores. E até se torna uma tragicomédia porque os romanos eram para vencer e quem vence são os gladiadores. Tá? Então, no filme, o Gladiador passa essa parte do anfiteatro. Eles tentam passar o teatro dentro, né, do Coliseu. Na época também acontecia muito. Tá? Vamos lá, continuando aqui, que eu falei um pouco do Coliseu aí. Vamos lá. Outra coisa que vai acontecer também a nível de arte vai ser as esculturas romanas. Também baseado em cima das esculturas gregas também. A diferença das esculturas gregas para as romanas é que as gregas normalmente apareciam nuas e as romanas sempre de roupa. Outra coisa também é que os romanos tentavam, na hora de fazer o rosto, ser o mais fiel possível do rosto de quem eles estavam ali até homenageando. Já os gregos não. Os gregos eles pensavam mais na beleza humana. Então, dá esta diferença aí. Tá? Então, quanto os romanos tentavam mostrar realmente como era, normalmente eles adoravam fazer uma escultura, né, de imperadores e normalmente esses imperadores sempre estavam com roupas militares, tá? Para passar para o público que via aquelas esculturas, né, atos heróicos. Então essa é a grande diferença aí do romano para o grego. O grego sempre aparecia nus, os romanos apareciam de roupa. Normalmente os gregos eles iam adorar o corpo, né, a beleza humana. Já os romanos eles tentavam ser o mais fiel possível à realidade. Tá? Outra coisa também, eu já até falei da música romana aqui, da Roma antiga. Outra coisa também que os romanos vão se destacar muito vai ser a arquitetura. A arquitetura romana, ela é tão, além de ter uma certa beleza, ela também era obras feitas na qual duravam muito. Por exemplo, fizeram lá o Coliseu, tá? O Coliseu, claro, que vocês veem aí é só mais ou menos, porque o Coliseu, quando entrou na era cristã, ele era todo de mármore. Cada vão daquele do Coliseu tinha uma estátua, tá? Tinha uma escultura. E os mármores, as esculturas foram destruídas, os mármores foram retirados, né, para fazer obras nas igrejas agora que estavam aparecendo nas igrejas católicas. Já que o Coliseu ele foi visto como uma coisa negativa, uma coisa ruim. Tanto é que ele era o símbolo, né, para os cristãos da perseguição que era feita pelos romanos a eles. Tá?
Outra coisa também, dentro da arquitetura romana, eles fizeram arquiduques, que levavam água para a cidade romana. Tanto é que nós temos aqui no Rio de Janeiro um arquiduque, que fica ali no sentido da Lapa, que trazia água lá do Monte Santa Teresa para a cidade do Rio de Janeiro, tá? Outros também, existe um em Nova Iguaçu também, que trazia água lá da serra, eu acho que é em direção à Serra de Tinguá, que levava água lá para o centro das cidades, tá? De Nova Iguaçu, não a cidade ali, tá? Então, isso tudo copiado aí da arquitetura do Império Romano, tá? E fora os seus prédios, por exemplo, tem o Fórum de Trajano, foi uma das maiores obras arquitetônicas feitas pelos romanos, tá? E claro, se vocês veem uma comparação feita, sempre tem alguma coisa da Grécia Antiga. É na música, é na arte da escultura, é na música, tudo isso vai ser copiado pelo Império Romano. Tanto é que a gente fala que a Grécia, ela tem uma coisa, né? Porque tem muitas coisas que aconteceu na Roma Antiga a nível de arte, que acaba às vezes se confundindo um pouco com a Grécia. Tanto é que quando a gente vai falar sobre arte, falamos artes grego-romana. Por quê? Porque Roma, né, a arte romana, ela teve uma independência, mas no final ela sempre se inspirou na arte grega, tanto na cópia dos deuses, né, tanto na música, mas a diferença vai ser alguns detalhes, tá? Porque antigamente, principalmente na música, quando os gregos iam falar sobre o feito dos deuses, eles falavam a poesia cantando. Tanto é, se vocês verem aí alguns desenhos animados, ou até filmes falando da Grécia Antiga, vocês podem ver que eles vão lá falar sobre os feitos dos heróis, né, cantando em lira para sobre a poesia. Então eles vão cantar a poesia. O Império Romano vai fazer, bem dizer, a mesma coisa, com uma pequena diferença em relação à Grécia, é que os romanos, eles vão falar os feitos heróicos, tá? Que vão contar aí a sua história, né? Outra coisa também que eu estava falando das esculturas são, por exemplo, quando você vê os altos relevos, por exemplo, esqueci o nome agora, mas não sai a palavra. Mas de qualquer maneira, existe lá a pilastra, não, estou falando errado, que é a pilastra de Trajano, não é a pilastra que se fala. Mas os romanos, eles faziam uns altos relevos muito bonitos, certo? Que estão lá até hoje em Roma, tá? Tá lá. E outra coisa, a arquitetura romana, ela vai estar em toda a Europa. Você vê coisas romanas tanto lá na Península Ibérica, principalmente na Espanha, como você vê também em partes da França, na própria Itália, né, que eu vou falar da própria Roma. Vocês vão ver obras romanas no norte da África e também vocês vão ver lá no Oriente Médio. Onde o Império Romano apareceu, eles levaram um pouco da sua arte arquitetônica, certo? Para toda
as partes do mundo, tá? Então, pessoal, eu queria que vocês fizessem aí, mas isso aí vocês têm que fazer, só vocês podem fazer, tá? Essa página 32, tá? Façam aí. Você conheceu e experimentou os antigos gêneros teatrais da Grécia e de Roma? Agora, inspirando-se nos enredos que vocês apresentaram, elabore um cartaz de divulgação para uma cena criada pelo seu grupo. Na confecção do cartaz, destaque as emoções ao personagem e assuntos explorados na cena escolhida. O cartaz produzido também pode servir para divulgar as apresentações no evento Artes em Festas. Claro que não tem como fazer em grupo, né? A gente sabe que a gente está numa pandemia aí, mas faça um cartaz aí em cima da peça teatral que está aqui na página 28. Vocês dão uma lida aqui, tá? Que é uma passagem aqui de uma peça teatral, e depois vocês, em cima disso aí, desenham um cartaz para divulgar essa peça, tá bom? Pessoal, vou ficar por aqui e até a próxima videoaula. Um abraço e tchau!